Bom, então, pessoal, começando então aqui o nosso vídeo. Essa é a tela do Word, tá? O Word, ele tá... A versão desse Word aqui, ela é a 2007, então ela tem versões mais atualizadas, mas eu, por enquanto, tô usando essa, que essa versão me atende. Na verdade, o que muda nessas versões, tá? São os menus aqui em cima. Tem algumas coisas que tem a mais, né? Ou foram realocadas ou foram incluídas, né? Então, para mim, o que é esse aqui, ele me atende super bem, tá? Então, a gente vai começar com algumas coisas assim básicas para tu começar a escrever alguma coisa nesta folha aqui, tá? Então, o Word, ele é assim, o Word, ele é um editor de texto. Ele é um editor de texto para quê? Para digitar texto, né? Então, ele é um editor para você escrever aqui qualquer coisa que você tiver interesse, tá? Então, você vai digitar textos, digitar trabalhos escolares, você pode digitar algum pequeno texto para, por exemplo, imprimir numa etiqueta autoadesiva, pode imprimir cartas, pode fazer muitas coisas no Word, né? Ele é um editor bem completo. Então, assim, eu vou explicar basicamente hoje um pouco do menu, né, dos principais menus que a gente utiliza para uma configuração de um trabalho escolar, por exemplo, tá? Então, mas eu não vou digitar agora nenhum texto. No próximo vídeo, a gente vai ter um texto já pronto. Vai ser um texto aleatório, copiado da internet mesmo, lá da Wikipédia, vai ser colado aqui e nós vamos formatar esse texto de acordo com as normas da ABNT, tá bom? Então, vamos começar. O nosso menu, tá? Nós chamamos de menu, são essas abas aqui em cima. Antigamente, o Office, os Offices mais antigos, eles não tinham essa aba que abre aqui em formato de caixinha, né? Essas caixinhas grandes aqui que você tá vendo eu passar o mouse, ele não abria dessa forma, tá? Então, essas caixas aqui, elas não eram assim. Elas eram era apenas o menu aqui e você ia clicando e ele abria aquele menu suspenso embaixo, né? Com a evolução dele, ele foi mudando e com certeza ficou muito melhor. Existem outros editores de texto gratuitos, né? O Office, ele é pago, claro, mas existem outros gratuitos na internet, por exemplo, como o BR Office, o outro Office que tem, o LibreOffice. Então, eles são todos muito parecidos com esse aqui, e tem o próprio Google ai, desculpa, me fugiu agora a palavra, mas tem também o Office que a gente usa online. Mas eu, particularmente, para trabalho escolar, que tem que colocar norma de ABNT, eu não gosto de utilizar eles, tá? Porque já aconteceu comigo de ser utilizado e na hora de enviar o trabalho para o professor, ele foi fora de formatação, tá? Então, ele às vezes acontece. Não sei explicar para vocês o porquê, não deveria acontecer. Quando você salva ele em PDF, que você tem a opção de salvar, depois eu vou mostrar para vocês. Quando você salva ele em PDF, ele acaba ficando fixa aquela configuração, né? Mas quando tu manda em formato por exemplo, no BR Office, que tu salva ele em doc, eu não sei por que cargas d'água ele muda. Em alguns locais ele muda a configuração. Então, por uma questão de segurança, para você não enviar um trabalho para o professor
que vá desconfigurado e você acabe sendo penalizado pela nota, enfim, em função disso, usa o Office mesmo, porque é mais garantido. Então, vamos lá. A gente vai, inicialmente, para quem não conhece a ferramenta, nunca usou, eu vou falar um pouco do menu rapidamente e nos próximos vídeos a gente vai entrando na configuração específica dos textos, tá? Hoje é mais uma explicação do próprio menu aqui. Então, aqui, ó, no símbolo do Office, no botão do Office, tá? O que ele diz ali? A gente vai clicar ali para abrir as outras informações do documento. Então, a gente vai clicando aqui, ele vai abrir novo, é para você criar um novo documento. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa tela. Então, ele tem alguns modelos aqui, tá? E tem alguns modelos online que você pode tentar pegar, ó. Ele vai buscar na internet os modelos e aí você vai escolher, tá? Falo sempre de mim, tá, pessoal? Eu não costumo utilizar. Eu uso o modelo em branco sempre, que é esse aqui, tá? Mas existem modelos instalados, ó, que você, se você quiser usar, que tem aqui carta, fax, que a gente hoje quase não usa, tem aqui modelo de currículo, relatórios, né? Se você já quer abrir, ó, você clica aqui, tem a visualização no lado aqui. Então, se você quer já um modelinho mais pronto, assim, para você não ter que criar alguma coisa nova, isso geralmente é para quem não tem nada pronto, né, de documento, por exemplo, documentos lá no mala direta oficial, ó, se você, por exemplo, trabalha numa empresa e precisa fazer um documento e não quer perder muito tempo na configuração, você clica aqui, escolhe o seu documento, ele vai abrir direto. Eu vou abrir um deles, tá, para mostrar para vocês como é que ele vai ser inserido. Vou botar aqui... esse aqui, ó, o currículo, tá? Eu quero fazer um currículo, então ele já me mostra o modelinho, eu escolhi aqui. Existem outros, se você pode clicar aqui nos meus modelos, também tem modelos que você pode deixar salvo, tá? Mas a gente vai botar aqui nos instalados. Você pode pegar na internet, ali no online, no Microsoft Online, você pode pegar outros. Então, se eu clicar aqui no currículos e cartas de apresentação, tá? Eu vou clicar aqui e ele vai ter que atualizar o Office para buscar esses documentos. Eu não vou fazer isso agora porque acaba demorando um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui nos modelos instalados e vou escolher o modelo. Vou botar esse aqui, ó, carta, patrimônio líquido para... Não, vou pegar o currículo. Esse aqui, currículo mediano. Então, é só clicar aqui embaixo no criar. Vocês estão vendo aqui, tem um botãozinho. E aí, ele vai colocar aqui, ó. Ele já colocou o nome do proprietário que aparece o computador, mas a gente pode mudar, né? Vou botar aqui, vou botar o meu nome, Simone Ribeiro, tá? É só você clicando em cima, ó, que ele já vai atualizar, tá? Então, ele tem aqui, ó, modelos, como você quer colocar, com foto, sem foto, enfim. Então, quero colocar outra foto, é só você deletar ela e ir lá no inserir outra foto. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou botar uma imagenzinha. Eu tenho muitas pastas aqui, muitas imagens. Vamos ver se eu acho alguma foto aqui. Aqui, a amostra de imagens. Vou pegar qualquer foto aqui, tá? Então, ela vai colocar a foto gigantesca, porque ela entra fora de formatação. A gente só clica aqui nessa bolinha no cantinho, segura o mouse e vai diminuindo ela, ó. Vai puxando o mouse para cima ou para baixo, ó. E ela já vai ficando menorzinha, ó. Aqui você ajusta e pode aumentar aqui um pouquinho, tá? Então, claro que ela vai dando uma espichada, se você puxa ela, dependendo do jeito que você puxa, ela vai mudando, tá? Então, aqui, ó, selecione a data, por exemplo, pode pôr a data, pode, ó, ele vai abrir o calendário, ó, foi o dia que você preencheu o currículo, ó, 24 de abril, aqui, endereço, telefone, e-mail. Então, você pode já, só clicando, ó, você já vai escrevendo em cima. Você pode modificar tudo que tem aqui, ó, tá? Esse é um currículo bem básico, que ajuda vocês a fazer uma escrita mais rápida, sem precisar se preocupar muito com formatação, tá?
Você pode fazer a formatação do zero. Você tem que ter um modelo, uma ideia de como fazer, mas você pode escrever o texto corrido e fazer a formatação ali mesmo. Só que esses desenhinhos aqui, a pintura, né, o plano de fundo, ele já fica um pouco diferente se você for fazer do zero. Você vai ter que criar daí esses desenhos, né, essa formatação específica. Mas também é muito possível de fazer e é muito tranquilo. Bom, então aqui a gente vai no novo, né? Fomos no novo. Então agora eu vou abrir um documento em branco. Ó, aí vocês viram que ele vai salvando os modelos que eu uso, ó. Ele já vai salvando aqui, tá? Então eu vou botar documento em branco, criar. Bom, tá aqui o meu documento. Esse documento eu vou começar a criar, ó. Começar a escrever, né? Este texto indica tal e tal coisa. Você vai colocando o que você quiser. Vai digitando seu texto aqui. Bom, eu fiz em letra maiúscula, claro, mas a gente pode fazer em letra minúscula, né? Ó, este texto fala sobre e vai indo. Bom, então o que a gente vai fazer? Quais são os menus que nós vamos utilizar? Eu não vou falar dos outros menus aqui agora, vai ser depois, mas aqui os menus vai mostrar o quê? Documentos recentes, abrir um documento novo, salvar, imprimir e reparar, tá? Mas a gente não vai falar sobre eles agora. Então, o primeiro menu que nós vamos conversar vai ser o menu início. Ele já vai abrir o documento clicado nesse menu, mas se você clicar, ó, às vezes acontece, ai, onde é que tá? Ai, não tô mais achando para formatar o texto. É só clicar aqui na palavrinha início, vai abrir o menu início, que é o menu que a gente usa muito, tá? Por quê? Então, vamos lá. Ele vai fazer, qual é a possibilidade que você tem de menu? Então, ali, ele tem a opção colar. Quando você seleciona o texto, clica com o botão direito, copiar, ó, ele habilita o botão colar. Vocês viram que ele habilitou lá, ó. Tá? Vou fazer de novo, ó. Então, ó, vou tirar vou dar um Ctrl V aqui para colar, né? Então, ó, copiar, ele habilitou tudo. Como eu não tinha feito nenhuma ação ainda no texto, ele ficou desabilitado. Só que agora, como eu fiz um copiar inicial, ele habilita, tá? Então, você pode começar já a utilizar e ele dificilmente ele vai ficar apagadinho aqui. Se ficar apagadinho é porque você não usou o comando Ctrl C, tá? Ctrl C é copiar, tá? E Ctrl V é colar. Depois eu posso falar num outro vídeo, se vocês quiserem, coloquem nos comentários para mim, com as teclas de acesso, tá? Tem várias teclas de acesso para várias finalidades, então, que serve para qualquer parte do Windows, né? Como geral, então que ele é meio padrão, assim, então a gente pode fazer uma listagem. Então, o que vai acontecer? Eu fiz um Ctrl C aqui, né? Ctrl C, ou no teclado Ctrl mais a letra C, tem que clicar junto, né? Ou selecionei, botão direito, copiar, e botão esquerdo, colar, tá? Ou eu posso clicar direto aqui, ó, no colar, tá? Eu uso Ctrl V, ó, Ctrl V é muito mais fácil do que eu ficar toda hora clicando ali em cima no colar. Às vezes as pessoas preferem, mas eu prefiro usar as teclas de acesso. Se você não está acostumado com a tecla de acesso, vamos usar o menu. Então, o que acontece, tá? Eu vou mudar aqui o botão recortar. O que vai fazer com o texto? Ele vai apagar o texto, ó, temporariamente. Ó, recortar. O texto fica gravado na memória do Office e você coloca ele onde você quiser e clica de novo aqui no colar. Ó, ele vai colar de volta o texto, tá? Então, é quando você quer retirar o texto de algum lugar e colocar em outro lugar, né? Para você, por exemplo, que está fazendo um trabalho mais longo, para você não esquecer de apagar aquela parte do texto. Então, ele serve como recortar, tá? E o que é o formatar pincel, tá? O formatar pincel é para você copiar a configuração
daquele texto e aplicar no outro texto. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um Ctrl C, vou colocar aqui e vou colocar aqui uma outra fonte, tá? Essa aqui, não, desculpa. Vou botar essa fonte aqui e vou botar um texto grandão, tá? Bom, mas eu não quero que fique, eu quero que fique igual a este primeiro aqui. Eu não quero, inclusive a cor, ó, tá em vermelho. Eu quero que fique igual a esse aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente seleciona ou uma palavra, ou uma frase, ou duas palavras que mostre ali a configuração dele. O que que é a configuração, gente? A configuração é o estilo de letra, se ela está em negrito, é o tamanho, é a margem, tudo que tu configurou neste texto, ele vai copiar exatamente e vai botar no outro texto, tá? Então, por exemplo, eu selecionei tudo aqui e vou clicar no formatar pincel. Eu quero que fique igual a este que está em vermelho, ó. Formatar pincel e eu tenho que segurar o mouse aqui no início da palavra e arrastar até o final. Soltei, tá? Então, a gente vai usar o pincel para copiar a formatação. Então, eu copiei lá em cima, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, então, o texto estava assim e eu quero que ele fique assim. Então, eu seleciono ele e vou no formatar pincel. Se eu clicar numa palavra só, ó, ele coloca só em uma palavra, tá? Então, se eu quero todo o texto, eu preciso que que eu selecione todo o texto, senão ele vai copiar a formatação somente para uma palavra, ok? Seguindo aqui, então, nós temos aqui ao lado, ó, esse é o menu inicial, né? Então, ele abriu toda essa caixa até o final aqui. Então, a gente tem esta parte aqui da caixa de diálogo que se chama fonte. Essa aqui é a caixa de diálogo, até aqui o nomezinho dela, área de transferência. Depois a gente tem uma caixa de diálogo chamada fonte, uma caixa chamada parágrafo, outra chamada aqui, ó, estilo, e outra chamada edição. Se você clicar aqui, ó, nessa setinha do lado, vai aparecer ali, ó, Ctrl mais D. Se você clicar nela, ó, ela vai abrir a mesma configuração que tem ali em cima, ela vai abrir assim, ó, aqui embaixo, com algumas opções a mais que não tem no menu. O menu, ele é um pouco, nessa caixa que tá aparecendo, que fica visível para vocês, ela é, ela é mais resumidinha, ela tem as coisas principais que a gente sempre usa, tá? Mas tem outra possibilidade, por exemplo, aqui, se você clicar nessa setinha aqui no canto, ou apertar a tecla Ctrl mais a letra D, ó, ela vai abrir o menu fonte, a caixa fonte. Tudo que tem aqui tá ali resumido, só que, por exemplo, os efeitos, ó, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, sombra, contorno, estas opções aqui, ó, ela não aparece ali porque a gente não colocou, mas dá para personalizar também. Depois eu vou mostrar para vocês também num outro vídeo. Então, a gente tem tudo aqui, ó. Todas as opções que tem aqui, a gente pode usar lá em cima também, pelo menu ali em cima. Por que que eu não uso muito isso aqui? Porque tem muitos estilos daqui eu não utilizo, tá? Ó, espaçamento. Então, vou cancelar aqui. Eu uso normalmente o que tá aqui e o que tá aqui em parágrafo é o que eu sempre uso. Então, dificilmente você vai precisar abrir aquela caixa ali. Tudo vai depender, pessoal, do texto que vocês forem fazer. Se vocês forem fazer um texto com, por exemplo, um taxado, um sobrescrito, aí você vai ter que procurar essa opção lá, tá? O Word tem milhares de opções e aí você consegue fazer muita coisa no texto, tá? Então, aí você tem que abrir a caixa de diálogo aqui, ó, para pegar essas outras opções aqui, né? Para poder fazer, ó. Se eu botar subscrito, olha, vocês viram que aqui embaixo tem uma pré-visualização, ó. Ó, então, tudo que tu fizer, ó, botou sobrescrito e o subscrito, ó, taxado,
Tachado duplo, né? 2 linhas duplas na frente. Tachado simples, a sombra, ó, ele vai incluindo algumas coisas e vai, ó, modificando o texto, tá? Aqui no menu, então, a gente tem na fonte a possibilidade de trocar o estilo da fonte, né? O estilo da letra. Então, a fonte significa a letra no Word. Então, nota que eu vou mexendo aqui, ó, e o texto, deixa eu colocar esse texto aqui nesse alinhamento lá no cantinho, daí vocês vão conseguir ver melhor. Ó, tu vai colocando aqui, ó, vai passando para baixo e vai passando o mouse por cima, sem clicar em nada, ó, para poder ver as fontes que tem. Aqui no menu, ó, não precisa vocês ficarem também fazendo isso em todo o texto, mas aqui ele já vai dar uma prévia da própria fonte, como é que ela é, ó. Então, por exemplo, essa aqui, ó, Bateng, ela fica daquele jeito ali, ó, que eu tô botando a seta. Mas se você deixar o texto selecionado, ele vai mudando e dando uma prévia no texto. Ah, então, vamos botar em qualquer uma aqui. Ó, eu vou descer a seta aqui, ó. E vamos escolher uma qualquer, vamos ver aqui. Vou escolher essa aqui, ó. Imprint MT Shadow. Bom, cliquei essa aqui. Agora, eu quero que essa de cima, ó. Deixa eu botar a mesma coisa. Essa de cima, eu quero que seja igual ao de baixo. Então, como é que eu vou fazer? Lembram, ó, seleciona, formatar pincel e clicou ali, ó, viu que ela fica igual, ó, tá? Então, aqui a gente muda a fonte no menu, nesse menuzinho aqui, tá? Fonte do tema. Desse lado que tem o númerozinho é o tamanho, ó, então você vai clicando, olha ali, ele vai mudando o tamanho, ó. Se você quiser um tamanho maior, é só puxar, desculpa, é só puxar não, se você quiser um tamanho maior, você pode digitar ele aqui, ó. Eu quero 100, e dá um Enter, ó, tá? Porque aqui o limite dele é 72, tá? Ele só mostra até o 72, mas você pode colocar ele o tamanho que você quiser até 999, que vai acontecer que não vai caber na folha, a não ser que você formate a configuração da folha maior, tá? Por quê? Porque o Word, ele usa uma folha, a gente normalmente usa uma folha A4, mas você consegue configurar ela para ficar maior. Mas aí a gente vai usar no layout, tá? Depois eu explico também. Então, vamos lá. Aqui do lado, então, o tamanho da fonte. Aqui, ó, aumentar fonte, diminuir fonte. Tô vendo que tem um A grandão e um A pequenininho. Em vez de você ficar clicando aqui no número, ó, ele dá uma facilitada, você clica aqui, ó. No A maior ele aumenta e no A menor ele diminui, tá? Ele é sempre feito de 2 em 2, ó. Ele vai aumentando a fonte de 2 em 2. 10, ó, 12, 14, 16, 18, é a mesma coisa que tá aqui, ele vai fazendo aqui. Então, eu posso clicar aqui para aumentar e posso clicar aqui para diminuir. Aqui ele vai limpar a formatação, tá? Ó, então o que que acontece? A formatação padrão ali é Calibri 11, tá? Pode ser que o Word de vocês abra como Arial 12, abra algum padrão aqui. Então, se eu clicar nesta teclinha ali, ó, limpar formatação, toda a formatação que tu fez nesse texto, ele apaga e ele volta para aquela inicial. Então, ele coloca ali, ó, este texto fala sobre, ó, ele voltou toda a configuração que estava antes, tá? Sem as modificações que foram feitas. Isso é legal de usar quando você copia um texto, por exemplo, lá de uma página da internet, coloca ali, aí tu clica e ele volta a formatação automático, tá? Eu vou dizer que dificilmente eu utilizo, tá? Mas ele facilita bastante também, tá? E não tem como voltar na formatação que estava antes. Para voltar, só aqui no botão desfazer toda a formatação, ó. Ó, se você ir clicando, ó, ele volta. Então, aqui, tá vendo aqui em cima, ó, pessoal, perto do botão aqui do Office, tem uma seta para lá, para a esquerda e uma para a direita. Então, aqui, ó, ele volta tudo que as últimas coisas que você fez, ó. Então, se você for mexendo aqui, ó, ele vai voltando. Se você for clicando em cima da seta, ele vai voltando. Então, como eu cliquei ali, ó, ele voltou para a formatação que estava antes, ó. Ó, se eu clicar lá, ó, ele volta para o que estava antes, tá? É sempre um anterior. Se você quiser voltar muitos passos anteriores, aqui no voltar,
tem que clicar na seta e selecionar tudo que você quer voltar. Aqui embaixo, então, a gente coloca o texto. Eu vou clicar nesse de cima aqui, ó, vamos aumentar ele um pouco. Então, aqui embaixo a gente pode botar em negrito, ó, em negrito, né? A gente pode colocar em itálico, ó, ou negrito ou itálico, ok? Pode sublinhar, tá? Pode escolher o tipo de linha, ó. Sempre quando tem uma seta do lado, é porque tem mais opções, tá? Então, ó, vários aqui tem mais opções, ó. Então, esse aqui, ó, eu quero um sublinhado de pontinho, eu quero um sublinhado de tração, eu quero uma onda, então, tu pode escolher. Se quiser mais sublinhados, ele vai abrir o menu, ó, lembram do menu, ó? Ele abre mais sublinhados aqui, ó, tá? Então, ele normalmente, ele mostra um padrão aqui, e se você quiser mais, você pode clicar e selecionar. Cor do sublinhado, você pode trocar a cor do sublinhado também, ó. Então, eu quero um sublinhado azul, eu quero um sublinhado, ó, clarinho, eu quero um amarelão. Então, ó, você pode colocar também a cor do sublinhado, tá? O que mais? Vamos botar aqui um sublinhado simples, vamos retirar, né? E para retirar, você tem sempre que selecionar todo o texto, senão ele não tira. Depois, nós temos aqui o tachado, tá? Ele não vem com esse botão aqui, eu incluí esse botão, tá? Lá no menu, aqui no menu do Office tem uma opção que a gente pode configurar, personalizar as ferramentas, então eu incluí esse botão aqui, e assim como eu incluí esses aqui de cima, que não vem nele, e incluí esses aqui, ó, maiúsculo e minúsculo, tá? O tachado. E outros nos outros menus também eles foram incluídos. Então, esse aqui, ele mostra maiúscula e minúscula. Então, assim, o texto, por exemplo, aqui, ó, ele tá só com a primeira letra maiúscula. Se eu selecionar todo ele e colocar aqui, ó, ele transforma a primeira letra da sentença em maiúscula, no meu texto já está, não precisa. Ó, ele põe tudo em minúsculo, maiúsculo, cada palavra do texto em letra maiúscula e alternar em maiúsculo e minúsculo, tá? Isso é também, como eu disse, é quando você copia um texto lá da internet ou de outro texto, de outro local, por exemplo, e vem todo o texto em letra maiúscula, em caixa alta. E aí, você entra aqui e coloca tudo em minúsculo. Facilita muito, tá? Então, é bem mais rápido. Agora, ele ficou com letra minúscula no início, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele com letra maiúscula, ó. Como estava antes, ó, tá? Aí, eu selecionei a primeira letra da sentença maiúscula. Outra parte do menu, então, aqui, ó, é essa aqui, ó, cor do realce do texto. Se você colocar o mouse em cima sem clicar, ó, ele sempre vai dizer o que é aquele botão. Então, aqui é a cor do realce. O que é o realce? Ó, ele pinta o fundo do texto. O fundo do texto, tá? Ah, mas eu não quero essa cor, então eu vou clicar no botãozinho na seta do lado e vou escolher uma cor aqui. Bom, mas a cor que eu quero não está aqui. Eu quero um rosa bem clarinho, por exemplo. Então, você vai aqui, ó. Desculpa. Tem o interromper realce, você não consegue pôr outras cores aqui, então você vai colocar a cor que tá aqui, tá? Ele normalmente apareceria aqui ele apareceria aqui mais cores, né? Mas ele não apareceu. Eu acredito que nesse... Ah, tá. Desculpa. Voltando. Tô confundindo com a cor de fundo, tá? A gente tem uma outra parte, que é esse aqui, ó. Ó, o sombreamento. Colorir o plano de fundo atrás do texto. Aqui no sombreamento, eu posso escolher outras cores, tá? O realce, não. O realce é só essas aqui, tá? Então, eu vou, por exemplo, realçar só essa aqui, ó, essa palavrinha aqui. Eu tenho que marcar a cor, ó, botar em verde. Bom, eu quero realçar só essa palavra aqui. Ou todo o texto, ó. Tu viu que ele ficou, o menu, ó, a minha seta, ele tá ali, ó. Quando eu vou em perto do texto, ele fica com o clicado do realce, né? Pra eu sair daqui, eu coloco ali sem cores, ou dou um ESC e ele sai fora, tá?
Então, vamos voltar aqui, ó, sem cores, sem cores. Isso acontece normalmente quando você também copia, por exemplo, um texto de outro texto e ele vem com realce já ativado. E aí você pode achar que é plano de fundo. E não é plano de fundo, você tem que tirar o realce do texto. Então, eu sei porque eu custei a descobrir isso. E aí, uma vez eu descobri, e aí nunca mais eu me apertei para tirar essa configuração. Depois nós temos aqui, então, o menu para finalizar, a gente tem a cor da fonte, tá? Então, a cor da fonte, eu vou colocar a cor que eu quiser no meu texto, ó, tá? A cor dele, posso escolher outras cores, ele abre uma paleta de cores, ó. E eu posso personalizar, eu posso pegar um modelinho de cor que, por exemplo, não tem nem aqui, né, nem aqui, então eu vou botar aqui uma corzinha bem específica, assim, que eu quero. Ele aparece o nome da cor. Se você sabe o nome da cor, você pode... ele coloca aqui, ó, se você sabe, você pode colocar aqui, mas ele vai mostrando os realces aqui, ó. Ali, ó, tá vendo que ele vai mexendo, ó? Ah, eu quero essa cor aqui, ó. Olha, ele ficou uma cor diferente do que tem nos menus. Só que aí o que acontece? Ela vai colocando ali, ó, ela vai salvando. O Word ele já vai salvando as cores que tu escolheu, porque quando tu quiser depois, tu já vai ter elas ali, né? Então vamos botar aqui a cor do texto um azulzinho, ó. Tá pronto. Certo, pessoal? Então por hoje a gente finaliza o vídeo. Essas foram as explicações, então, do Word sobre um pouco da funcionalidade e do menu da área de transferência e do menu fonte. Fica ligado aí no nosso canal para você ver os próximos vídeos dos próximos menus que tem neste maravilhoso programa. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima!